Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Que tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Quer mandar a sua história pra gente? O e-mail tá passando aqui embaixo, daniresponde@hotmail.co.k, e será um prazer ler a sua história no canal. Bom, gente, vamos lá, nossa história de hoje. Essa história chegou também já tem um tempinho, tá? Então, assim, tem algumas histórias que vocês vão ver aqui que já chegaram tem um tempo. Eu estou colocando muitas histórias em dia. Mas vamos lá, nossa história de hoje. Se prepara que lá vem história. Sou detalhista e adoro escrever. Meu Deus, do jeito que a gente gosta, né? Vai ser um desabafo, preciso de um conselho e espero encontrar a resposta que quero. Me chamo Alice, tenho 23 anos, moro no interior, perto de Brasília. Meus pais são casados há 27 anos e são conservadores, tanto o quanto eles podem. Nós sempre tivemos uma vida estável, sem luxo, mas nunca nos faltou nada. Minha infância foi muito proveitosa, eu amava brincar com vários primos que eu tenho. Mas como eu pensava que eu já tinha aproveitado de tudo, eu aflorei muito rápido. E a consequência disso é que eu já passei muitas coisas nos meus 23 anos. Bom, eu tenho uma tia que mora na cidade vizinha minha. São 20 minutos de estrada daqui. E eu tinha um costume de ir pra lá. Ela tem 3 filhas e uma delas tem a minha idade. Nós nos dávamos muito bem. Sempre tive o costume de irmos para brincar. Com 11 anos eu dava uns beijinhos num primo, coisa de criança boba, mas foi aí que tudo começou. Tive coragem de fazer isso todas as vezes que eu ia para a cidade vizinha, para casa da minha prima. A gente atentava horrores e com 12 anos eu já me sentia uma adulta. Eu beijava e me apaixonava também muito fácil. Minha primeira paixão foi o menino da igreja. Éramos evangélicos, mas foi coisa boba. Eu tinha 12 anos e nem tinha ainda maturidade. Na minha mente, qualquer um que me dava muita atenção era um amor para mim. Ainda com 12 anos, conheci Miguel. Ele devia ter 17 anos. Morava na cidade da minha prima. Me pediu para ficar e a gente deu uns beijinhos. Ele pegou meu número e passou a me ligar todos os dias, sempre que podia. Ah, Dani, detalhe, meu pai era muito ciumento, daqueles bravo mesmo, e se ele descobrisse alguma coisa, ele me batia. Então, sempre que eu ia brincar na casa de Bianca, a filha da minha tia, que tinha a minha idade, eu aproveitava, pois os pais dela trabalhavam à noite, eles tinham um restaurante, e eles nem percebiam quando a gente saía, pois nós ficávamos sozinhas. Voltando a Miguel, assim foi indo. Ele me ligava e eu ficava em média de 1 a 2 horas por dia com ele no telefone, enquanto meus pais trabalhavam. Ele me falava milhões de promessas e coisas que eu adorava ouvir. Foi então que ele me pediu em namoro e eu aceitei, pensando eu já ser maduro o suficiente para isso. Nessa época começamos a beber. Eu e Bianca nos arrumávamos e sempre íamos para alguma farrinha escondido. A gente saía e voltava e ninguém percebia. Por mim, eu mudaria para casa dela. Bom, na mente do meu pai, dos pais de Bianca, nós duas gostávamos de ficar juntas para brincar, conversar. Perto deles, nós éramos 2 molecas. E longe deles, né, elas já estavam 2 mocinhas. Um dia eu fui ver Miguel na esquina da casa da minha prima. Estava ele e o irmão mais novo. Mas o irmão dele sentou no escuro e eu nem vi. Nesse dia, eu e minha prima, a gente tinha bebido, então eu estava bem corajosa. Na hora de ir embora, Miguel me chamou para dormir na casa dele e eu já alterada, mas não bêbada, lembro de tudo e eu fui. E foi tudo com meu consentimento. A minha prima disse que eu era doida para eu não ir, mas eu já estava tão apaixonada e para mim tudo que ele pedisse era sim. Antes de ir, ele me perguntou se a gente ia transar. Se eu tinha coragem, eu disse que sim. Nas ligações que ele me fazia quando estava longe, a gente já tinha falado sobre isso.
Eu lembro de Miguel me dizer que eu podia ficar tranquila, que tudo ia ser no meu tempo, que ele me amava e a intenção dele era que a gente se casasse. Ele me falava que a gente teria 2 filhos e eu com 12 anos acreditando em tudo. Ele levou o irmão embora e voltou para me buscar. E foi nesse dia que eu perdi a minha virgindade, eu tinha 12 anos. Passaram-se 2 meses, minha rotina era essa. Eu ia para casa da minha prima, eu saía, bebia e ficava com Miguel. Ele era muito ciumento, eu só podia sair se ele deixasse ou se ele fosse comigo. E ele sempre arrumava lugares onde dava para fazer algo comigo, tipo ter relação com ela. Eu não gostava muito que eu me aproximasse dos amigos dele. Eu aceitava tudo que Miguel me falava e ainda pensava, já que foi ele que tirou minha virgindade, agora eu preciso fazer tudo para ele nunca largar de mim. Gente, 12 anos de idade. Show da Xuxa com 12 anos. Eu tava brincando de corrida de champinha com meu irmão. Ela estava lá bebendo e eu não sei, gente. E a gente nem pode falar... Não, nem sei. Bom, foi então que ao final desses 2 meses, num domingo, ele sumiu. Me apareceu à noite dizendo que não me queria e que não me amava mais como antes. E eu fui atrás dele. Falei até que eu ia me acabar com minha vida. Hoje em dia eu fico até rindo e pensando, gente, que horror que eu fiz isso. Minhas primas me acalmaram nesse dia e eu tive que seguir. Na quarta-feira, Miguel me ligou. Miguel conversaram, mas continuaram lá do jeito que estavam, né? Cada um pro seu lado. Nesse mesmo mês ia ter uma festa de peão na cidade. Meu pai deixou eu ir desde que minha irmã me levasse. Eu estava nas nuvens, pois eu sempre gostei de festa e eu nunca podia ir. Pensa o tanto que eu me diverti. Lá na festa eu conheci um menino chamado Léo. Eu já conhecia ele, pois era primo de um amigo meu. Ficamos a festa toda juntos, parecendo namorados. E eu lá, né, sem medo do meu pai. Imagina se ele descobre, ele me bateria horrores. Pois sim, meu pai batia muito na gente. Ele não espancava, mas ele pegava o cinto e dava-lhe educação. Que não adiantou muito, né, amiga? Porque 12 anos você tava lá bebendo, saindo, transando. Então, assim, é mais um sinal que bater realmente não adianta, né? Tem que ser na conversa. Mas eu acho que tem que ser na conversa a coisa. Nesse dia, Léo me levou embora até a esquina da minha casa. Ele foi muito companheiro, meigo. Eu estava apaixonada no jeitinho dele. Antes eu achava que só Miguel era um homem da minha vida. Mas ali eu encontrei outra pessoa capaz de substituir e suprir o sentimento. O que eu não sabia é que Léo seria meu pior pesadelo. Depois desse dia, eu e Léo passamos a conversar. Eu amava falar com ele. Com 15 dias de conversa, a gente se viu novamente e ele disse que não poderia mais falar comigo, pois ele estava namorando Lorena. Dani do céu, foi outro ataque cardíaco. Eles viajaram, postaram fotos juntos e eu surtando com aquilo. E olha que não tinha nenhum mês que eu conheci o cara. Bom, nisso vocês devem estar pensando. Isso que dá uma criança namorar, né? Eu pensei que ele gostava de mim. Como o Miguel tinha me largado, eu tinha depositado nele toda a minha carência. Foi então que eu resolvi voltar com o Miguel para suprir a carência que eu estava de Léo. E Miguel me traía muito e eu perdoava quando descobria. Bom, eu sempre tinha que fazer as coisas como ele queria. Foi até um dia, a minha prima me deu um sacode e falou, ei, acorda. Eu acordei e aí larguei Miguel definitivamente. Falei, chega. Miguel só me queria ali para me guardar e me usar, já que eu era tão submissa a ele. Depois eu descobri que antes mesmo de terminar, ele estava namorando uma colega de esportes minha. Já tinha um mês. A intenção dele era ficar com as duas. Eu nem sofri como da outra vez. Parece que eu estava anestesiada.
Era tanta cachorrada que Miguel fazia comigo e que ela falou que já estava acostumada. Fiquei solteira, mas não sozinha. Esse era meu grande erro. E eu acho que esse é meu erro até hoje. Eu era o tipo de pessoa que eu não conseguia me curtir, não curtia a minha companhia. Eu sempre tinha que ter alguém do meu lado. Meus relacionamentos duravam 15 dias, um mês. E eu não conseguia depositar sentimentos nas pessoas. E foi assim. Gente, ela contando, parece que ela já tem 30 anos, né? Não, ela fez 13. Aí ela fez 13 anos de idade. Quando eu vi Léo na rua, tremi toda. Eu gostava tanto daquele menino que chegava a doer. Um belo dia, Léo então terminou com Lorena e eu achei bom. Eu ainda pensava muito nele. Dali voltamos a conversar. E o que eu podia fazer para chamar a atenção de Léo, eu fazia. Dani, eu já trabalhava nessa época, ajudava minha mãe, ajudava minha avó, eu era babá. Eu sempre fui muito independente, eu comprava meus celulares, colocava meu crédito, comprava meus calçados. Claro que meus pais ajudavam, mas eu sempre fui muito responsável nesse quesito. Então eu passei a fazer por Léo também. Eu dava presentes, colocava crédito para ele, chamava ele pra gente sair, pagava tudo, tipo sorvete, lanche. Eu praticava esportes, foi então que passei a mentir os horários para os meus pais só para ver Léo. Lembrando que a gente tinha dado uns beijos apenas. Daí ele perguntou se eu era virgem, eu disse que não. Ele então me chamou para dormir com ele um dia e eu neguei. E aí eu dei um sorrisinho e falei, brincadeira, eu sou virgem sim, eu tenho medo. O que era mentira, né? Mas para ele era um prêmio tirar uma virgindade de uma menina. Foi então que Léo se interessou mais ainda quando eu falei que eu era virgem e eu gostei daquilo. Então fiquei sustentando essa mentira. Conversávamos por mensagem de texto, naquela época não tinha ainda o WhatsApp. O Orkut estava em alta e começando o Facebook. Mas ele nunca me prometeu nada, nunca se declarou, mas estava sempre ali conversando comigo, todo meigo e cuidador. Ele tinha ciúmes de mim, quando eu falava de Miguel ou quando alguém me mandava uma mensagem. Enfim, eu já estava louca de amor. Ele era uma pessoa maravilhosa, carinhoso, amigo, engraçado. Eu gostava muito do jeito dele, me cativava muito, sabe? Um belo dia, descendo do vôlei, ele me disse para dormir com ele no sábado. Eu disse que era impossível, pois meus pais não deixariam eu sair. Foi então que eu disse que iria pensar. Nessa semana ele me tratou muito bem, me elogiou, dizia que gostava muito de mim. E foi então que eu chamei a cunhada e a amiga da minha irmã e pedi para elas me ajudarem. Contei que eu queria fazer e elas deram um jeito. Pediram a meu pai para eu dormir na casa delas no sábado para a noite, que seria uma noite do pijama. Meu pai deixou. Em questão de amizade, ele sempre foi liberal. Então isso me ajudou, pois eu consegui assim sair e viver tudo que eu queria. Bom, tudo pronto, falei pra ele, combinamos que 11 horas da noite ele me buscaria. Gente, eu tinha 13 anos e ele 15, duas crianças, né? Chegou no sábado, eu estava muito empolgada. Eu estava muito feliz. Deu 11 horas, ele me buscou e me levou pra casa dele e foi como eu realmente nunca tivesse feito. Não foi lá essas coisas, mas foi mágico. Aí ela falou assim, bom, agora nós vamos namorar, né? Porque a gente transou, ele gostou, negativo. Ele voltou com quem? Com a Lorena, a ex dele. Mas dessa vez ele continuava conversando comigo e eu fiquei aceitando aquela situação. Um erro, claro. Não durou nem 15 dias, eles brigaram e eu e Léo sempre conversamos. E agora, a gente também se via quando dava. Mas tem um detalhe, gente. Ele nunca me prometeu nada. Ele não se importava. Ele beijava outras meninas e não se importava se eu iria saber ou não.
Já chegou até me contar de casos dele. E eu fingia que estava tudo bem com aquilo. Se eu já era boba, agora eu estava boba em dobro. Eu mimava ele, além de aceitar ele com outras e comigo, pois não éramos namorados. Então, sempre que podia, eles ficavam juntos, mas eles nunca tiveram nada sério. Conheci a família dele e eles odiavam Lorena e eu achava aquilo o máximo. Eles me tratavam muito bem. Era tudo meio doido, sabe? Ninguém tava nem aí pra nada. Ele não tinha mais pai, nunca morou com a mãe, sempre morou com a avó paterna e uma tia. Apesar de ser uma família diferente da minha, eu me dava bem com eles. Gosto deles até hoje. Léo era respeitado na cidade, tinha fama de mal, ele e a família dele. Nesse meio tempo ele arrumava outras namoradas, continuava a me procurar e a gente dormia junto. Eu e ele nunca nos declaramos de fato, mas é lógico que ele sabia que eu gostava dele. Tanto que eu fazia por ele, né, já falava sem palavras. Sempre que podia eu vivia na função dele. Tudo isso eu conseguia fazer à base de mentiras para os meus pais. Mas um dia Léo me disse que realmente gostava da namorada e não queria mais trair ela. Eu sofri horrores, chorei muito, mandei mensagem para ele, me humilhei. Mas como vi que ele queria ela, então deixei. Ele não contou nada para ela e ficou por isso. A gente fingia ser amigos, mas eu gostava muito dele. Doía, sabe? Eu quero lembrar que mesmo sendo burra e trouxa de Léo, eu nunca dei o braço a torcer e sempre que eu podia eu ia para a casa de Bianca. A gente saía, beijava outros rapazes, mas eu não podia nem deixar Léo descobrir. Ele surtava comigo. Certo dia eu e minha prima saímos e conheci Pedro. Começamos a conversar, ele gostou de mim e eu perguntei se ele me conhecia. Ele disse que sim, pois eu era ex de Miguel e ele conhecia Miguel. Eu e Pedro então ficamos, saímos juntos e eu gostei do jeito dele. Ele era moreno, olhos verdes, passamos a noite juntos. Ele foi muito carinhoso, atencioso. Era tudo que eu precisava para esquecer Léo. E Pedro passou um bom tempo se declarando, dizendo que ia provar que me amava. E Léo ali, né, me fazendo de otária. Eu me iludia achando que o ciúme dele era uma forma de demonstrar o quanto ele gostava de mim. Eu ainda chamava isso de cuidado. Léo então passou a me controlar. Era possesso de ciúme. Eu ia sair e avisava ele. Quando eu ia na casa de Bianca, ele ficava dizendo que eu ia encontrar Pedro. Então, para evitar brigas, acabei me afastando de Bianca, minha prima e melhor amiga. Mesmo sem compromisso sério com Léo, mas já ele era livre, né, leve e solto, e vivia farra com um monte de mulher. E eu ali, sem compromisso e vivendo ali de capacho de Léo, né. Na saída ele me deixava ele ia todos os dias onde eu praticava esporte, e na saída ele me deixava na esquina da minha casa. Só ia embora quando eu entrava em casa. Enquanto eu jogava, ele mesmo ficava com meu celular. A única pessoa que ele não atendia era meus pais, pois ele sabia como era. Mas ai de mim se alguém mandasse algo demais em mensagens. Era só briga. Sinais e mais sinais. Nisso eu não sabia nem a senha do celular dele. No dia 27 de março de 2012, eu quis dar um basta em Léo. Fiquei cansada de sofrer, pois como a gente não namorava, então ele saía e fazia o que queria. Voltava e estava tudo bem. Ele me tinha ali sempre por perto. Eu fazia de tudo por ele. E aquilo já estava até me incomodando, sabe? Foi aí que mandei um texto para ele e no final escrevi: chega, eu sou um ser humano, eu te amo, mas não aguento mais. E ele veio todo bonzinho, arrependido, para eu não fazer isso, que a gente se amava, e no final ele disse: namora comigo então. Mas nesse mesmo dia o filho da mãe estava em algum lugar bebendo e disse que falou na emoção do momento. Ele estava vendo que eu fazia de tudo por ele e também vendo que aquilo ia acabar. Vocês acreditam, gente, que eu esperei tanto aquele momento dele se declarar pra mim? Tinha 2 anos que a gente vivia daquele jeito. Pensei,
namorando comigo, Léo vai mudar e a gente vai ficar bem. Eu faço tudo por ele, não tem por que ele querer outra. E eu devia ter bosta na cabeça. Eu e Léo começamos a namorar em março e em abril ele se mudou para outra cidade a 100 km da minha para trabalhar com o tio dele. Eu sofri muito com a ida dele, mas eu pensei que seria melhor, pois na nossa cidade ele era fogo e cidade pequena as pessoas iam falar muito. Lá ele ficaria mais quieto. Nisso ele me falou que não sabia se poderia ir no meu aniversário de 15 anos, então eu fiquei mal. Insisti para que ele fosse. Eu mesma mandei uma mensagem pro tio dele pedindo para que levasse ele. E eu já imaginava, né, que ele fosse pedir ao meu pai naquele dia para a gente namorar. Na quinta-feira era o dia mesmo do aniversário. Bruna, minha amiga, me chamou para sair e me contou 2 traições de Léo. Ele viajou com uma menina um final de semana todo, tiravam fotos e eu não tinha visto nada. E aquilo acabou com o meu dia. Eu xinguei, chorei, esperneei. E ele veio com uma desculpa esfarrapada que ele já tinha pagado toda a ida e que não tinha como voltar atrás. Diz que só tirou foto com eles porque a família dela imaginava que eles namoravam. Daí eu sabia que eles ficavam de casal, que era tudo mentira. Eu era muito boba. Eu queria sumir e nem queria que tivesse mais festa. Larguei dele e fiquei mal o restante do dia. O que era bom, o que era para ser bom, né, virou uma tristeza. Na sexta-feira mandei mensagem para a menina. Ela me disse que não estava namorando com ele, mas eu não tive coragem de perguntar sobre a história da viagem. Ela disse que tinham largado e sabiam que eu e ele estávamos juntos. Acho que ela descobriu a traição dele comigo e ela largou ele. Sorte a dela que se livrou. Me ligou na madrugada de sexta-feira, passou 2 horas em ligação, conversando, me pedindo perdão. E eu, adivinha, sim, eu quis ele de volta. Às 9 da noite, minha festa começou, estava tudo lindo, muitos convidados, era meu sonho. Mas eu estava sentindo falta de algo. Sim, gente, Léo, que até às 10 horas da noite não tinha chegado. Eu estava apreensiva, meus pais não me deixavam mexer no celular e eu agoniada. Quando foi 10h30, o abençoado chegou, me abraçou, me entregou um presente, assinou no meu livro, onde no final colocou "Eu te amo". Então para mim foi a melhor coisa. Nisso, pasmem. Nessa parte, o tamanho da cara de pau dele. Eu descobri dias depois da festa que o presente que aquele cretino entregou foi de uma amiga nossa em comum que não pôde ir e mandou ele me entregar. Então, tipo, o cara não tinha comprado nem presente pra ela. A menina falou, vai e leva esse presente. E ele falou que era dele. Que cara de pau. Gente, o menino tinha o quê? 16, 17 anos? Tipo, já tava mau caráter desde a cidade, né? Bom, vamos lá. Claro que eu não falei nada pra ele, pois ele tinha reclamado que não ia porque estava sem dinheiro. E eu disse que não me importava. Mas não era pra tanto, né? Ele podia ter falado, olha, eu vou te dar um presente depois, mas esse aqui foi a fulana que mandou. Dani, o cara não tinha uma bicicleta pra andar. Não prestava e eu não sei o que eu via nele. Aliás, até hoje eu não sei. Tiramos fotos juntos e eu estava achando o máximo. Ai, que besta que eu sou. Agora tá ali no meu álbum de fotos lindo e maravilhoso, com uma foto só minha e dele em uma página, pois na época eu exigi que fosse assim. Quando foi no outro final de semana, eu contei tudo para minha mãe. Ela me apoiou e disse que me ajudaria. Então conversou com meu pai e ele disse para no domingo eu levar a criatura lá. Meu primeiro namorado assumido aos meus pais. Uma negação dessa. Meu pai nem conversou muito com ele, ficou de cara fechada e eu ali... Ai, meu Deus. E eu ali, né, empolgada. Então eu fiquei super chateada com meu pai. No mesmo dia, eu saí da igreja. Meu celular estava infestado de ligações de Bruna, minha amiga. E uma mensagem dizendo, amiga, desculpa ter que te falar novamente, mas Léo está lá na festa tal e beijou fulana de tal. Você não merece isso, sai fora. Fulana de tal era Michele. Era uma menina que eu odiava.
Ai, meu Deus, de novo eu sofri. Larguei, chorei, voltei. Sim, gente, eu voltei. E não vai acabar aí, não. Nisso, todo mês era uma mulher que eu descobria que Léo estava ficando. Igual lá no início, quando ele namorava as outras e eu sabia que eu estava com ele, né? Bom, mas pelo menos na época eu nem era namorada para ser corna. Pagando karma, né? Pois dessa vez a corna assumida era eu. Eu nem largava mais, já estava gravado. Eu surtava, brigava. Ele inventava uma desculpa, me adulava e pronto, ficava nessa safadeza. Mas eu tinha que ser forte para mim. Léo ia mudar. Era meu primeiro namorado. Eu não podia quebrar a confiança do meu pai. Ele já tinha me dito que eu não ia ficar namorando com um e com o outro. Se não desse certo, eu não ia namorar de novo tão cedo. Eu firmava nisso e achava que estava certo. Foi então que eu fui visitar ele na cidade que ele estava. Fui de ônibus, sozinha. Passei um domingo todo com ele. Fizemos várias coisas. Nós tivemos uma conversa séria. E naquela altura do campeonato, ele não ia me valorizar. Se nem eu me valorizava. Eu fiquei tão feliz naquele dia, levei presentes para variar. Ele foi romântico, perguntou se tinha alguém mandando mensagem para mim, né? E para eu contar para ele se alguém mexesse comigo. Ficou bravo porque eu estava conversando com um amigo dele. Mandou parar porque homem não tinha amizade com mulher. Mas na verdade, só depois eu percebi que ele fazia aquilo porque o amigo que estava conversando comigo não passava pano para ele. Me aconselhava a sair dessa, que ele era gente boa, mas não prestava como namorado. Eu achava bonitinho os ciúmes de Léo. Eu era muito tola. E ele me fez uma surpresa. O tio dele nos deixou só e ele foi muito lindo aquele dia. Chorei quando eu vim embora. E ficou por isso. Nós tínhamos uma vida sexual ativa e eu me apaixonava, pois nessas horas o cretino fazia juras de amor. Meu pai me dizia que não gostava muito dele. Claro, né? Pai sente. No mesmo domingo eu cheguei na minha cidade às 9 da noite. 2 horas de estrada sozinha, eu com 15 anos. Ali se passaram 7 meses nesse inferno. O celular quase sempre descarregado, ou ele inventava que pra gente, né, deixar o celular e curtir a vida. Léo nunca tinha tempo para ir na igreja ou para o almoço de família. Mas todo sábado que tinha festa, ele estava na festa. Se eu não fosse, ele ia sozinho. Então eu passei a mentir. Comecei a mentir para os meus pais. E ia para as festas também. Eu sabia que eu não podia confiar nele sozinho. As meninas me odiavam por causa de Léo. Muitas gostavam dele. Às vezes tinha uma ou outra que caçavam briga comigo. Mas, como ele era barra pesada, elas não faziam nada. Em uma festa deu uma confusão, ele entrou no meio e falou para a menina que nunca mais encostasse a mão em mim. Eu achava que eu era a protegida, a melhor, porque eu era a namorada. E pior, que eu era a corna também. No último mês, um final de semana, que ele não iria vir, eu fui para a casa de Bianca escondido. Nesse final de semana eu fui extravasar. Bebi, me diverti, estava pagando o mal dele com a mesma moeda. Ao invés de largar essa vida, o irmão de Léo me viu indo embora para casa com as minhas primas às 5 da manhã e contou para ele. Pensa o tanto que esse menino falou para mim. Meu Deus, eu nunca ouvi tanto na minha vida. Como se ele fosse o santo e eu a piranha. Foi aí que ele terminou comigo. Me ameaçou. E falou que não ia voltar pra mim mais. Depois de ter terminado comigo, encontrei mais e mais rolos de Léo. E vocês acham que esse abençoado largou de mim, saiu da minha vida? Não, né? Quem vê imagina. Eu era mais fraca. Em grande maioria, era eu que ia dizer de nós, de saudade. Eu era louca de amor. Mas ele cedia. E eu retribuía. Eu não acreditava como antes, mas eu deixava ele me iludir. Então eu me sentia bem com ele. Alguns momentos ele me protegia e eu amava a família de Léo. Foi então que eu decidi seguir. Lá vem mais um embuste. Pedro ficou no meu pé dizendo pra gente ficar junto, que a gente se gostava, e eu decidi então ficar com ele. Apesar de saber que Léo não gostava dele, eu precisava tirar Léo da minha vida. Então comecei a me envolver com Pedro e logo namorei com ele.
Quando fez 4 meses que eu e Pedro estávamos juntos, levei ele para conhecer meus pais. E mais uma vez meu pai até deixou, mas disse que o santo não batia não. Nisso meu pai já foi mais liberal. Deixava eu ir na casa de Pedro. Eu ia com frequência. Minha sogra não se importava que a gente dormisse lá. Mas eu nunca participava da festa em família por causa de Miguel. Pois na primeira vez que eu fui com Pedro, Miguel e a mulher dele fizeram um barraco, dizendo que iam me bater, chutaram a mesa. Então Pedro entrou no meio e disse que não aceitava, que eu era a namorada dele, que eu tinha o direito de estar ali, que o passado não importava. Então Pedro, acho que era aquele irmão do Miguel que ela namorou, né? Mas eu tenho esse mancol, né? Então parei de ir. E quando eles iam fazer algo em família, eu nunca ia. Eu nunca vi algo ruim acontecer na família, mas vivi isso em outra. Pedro também afastou deles. Então um belo dia eu descobri que Pedro ela descobriu que Pedro também estava aí tinha aí dado uns rolé com outra pessoa, tá? Bom, quando eu descobri a traição de Pedro, eu surtei. Larguei dele, mas fui lá e fiquei com quem? Com Miguel, irmão de Pedro. Eu mesma que contei. Esse menino queria me matar, mas eu já não estava nem aí pra nada. Depois de tanta decepção e traição, eu mesma decidi que iria viver a mesma vida que aqueles idiotas. Assim, eu não era feito de boba. Eu pensava que como ninguém me dava valor, eu também não ia dar valor a ninguém. Mas eu tinha esquecido que eu precisava me valorizar acima de tudo. Um belo dia, eu e Bianca e mais 2 amigas saímos para beber no barzinho da esquina. Chegamos lá, tinha um cara mais velho que queria ficar comigo, por dinheiro. Eu estava sem graça de tudo. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu tive nojo daquele homem bêbado. Não deixei ele me beijar. E quando ele começou tudo, eu comecei a chorar e queria sair correndo dali. Então, quando acabou, ele me deu, sei lá nem quanto, foi uma merreca. E eu saí de lá me sentindo a pior pessoa do universo. Até hoje isso me machuca. Foi a única vez na minha vida que eu fiz isso. Chegamos em casa e desabei com as minhas amigas que me acalmaram. Pensa que esse vai e vem acabou? Não. Voltei com Pedro, mas eu amava mesmo, era o Léo. Gente, eu não tinha limites para burrice. Foi quando o Léo falou que também me amava e que se eu largasse Pedro, ele ficaria comigo. E eu disse ok. Ele pediu uma prova e pronto, larguei Pedro. A questão é que Pedro também não me deixava em paz. Léo me fazia deixar o meu celular com ele durante o dia todo, quando ele vinha para minha cidade. Pois Pedro mandasse mensagem, era ele que ia responder. Então fomos numa festa, os dois chegaram até a brigar. Entrei no meio, mas Léo conseguiu bater em Pedro. Depois disso, Pedro ligou para os amigos e disse que ia acabar com Léo. Eu pedi que eles parassem com aquilo e fiquei pensando, meu Deus, que confusão que eu arrumei para minha vida. Enfim, fiquei um tempo sem saber nada de Léo e pensei, agora vai. Então ele mudou para outra cidade. Ele fazia serviços grandes, que às vezes duravam meses, e ele precisava ficar naqueles lugares. Meu coração estava destruído, eu sofri muito. Eu pedi para ele que ele para que a gente ficasse junto. Olha que tonta que eu era, gente. Imagina, se ele não ficava comigo nem na minha cidade, quem dirá quando ele estava a 5 horas de distância. Bom, vocês percebem que eu vivia no inferno, né? E eu não conseguia ficar sozinha, eu ficava naquele ciclo ali. Léo, Miguel, Pedro. Ela tinha que estar sempre metida em confusão, né? Ela quer mostrar a vocês que era a vida dela ali. Era uma carência sem tamanho. Namoro atrás de namoro, homem atrás de homem. Então foi quando eu conheci João. Era um rapaz que ia nos meus jogos, educado, trabalhador, bonito. Começamos então a ficar. Mas eu amava Léo e seria difícil esquecer. Mas eu segui. Eu e João decidimos nos conhecer e depois aprofundar.
mais nosso relacionamento, né? Foi quando o Léo então veio mais uma vez visitar a família dele. A tia dele me ligou dizendo para eu buscar minhas coisas que tinham ficado lá. Eu fui, mas não sabia que ele estava lá. Dessa vez fui forte, não dei uma de bobona e apenas o ignorei. Eu estava me curando de tudo. Antes de ir embora, coloquei minha sacola de roupas em cima do sofá, meu celular por cima e fui ao banheiro. Quando saí de lá, Léo estava lendo uma mensagem, uma conversa minha com o João. Tomei o celular dele, ele ficou bravo, dizendo que eu estava namorando, que mal esperei largar dele. Foi a hora que eu respondi que ele nunca pensou em mim e que nunca me deu valor. Então eu não estava nem aí mais pra ele. Gente, aí depois desse monte de rolo dela, ela já namorando aí o João, é tanto homem que, né? E ela tinha ainda, gente, 15 anos. É isso que eu tô inconformada. Mas é assim que começa. Por isso que tem que ler a história dela. Porque é assim que vocês começam. O namorado lá dela, o bonzinho, bonitinho, chamou ela pra conversar e falou que não dava mais, que ia se afastar dela. Eu fiquei magoada porque ele era uma pessoa boa, me tratava muito bem, me provava que eu era a única, coisa que até então eu nunca tinha sido na vida dos outros homens. Perguntei a ele por que ele estava me deixando e pois a gente se gostava. Ele disse que não queria falar, que gostava muito de mim, então eu fui para uma praça, liguei para ele e pedi para que pelo menos ele fosse lá se despedir. Ele disse que não podia e pediu que eu fosse na casa dele. Cheguei lá e jurei que ele tinha outra. Cheguei com 7 pedras na mão, dizendo que eu achava que ele fosse diferente dos outros, que eu já havia dito meus traumas para ele, o quanto eu tinha sofrido. Ele não queria me contar, então me entregou um celular com uma conversa no Facebook e pediu para eu ler. Quando acabei de ler, eu queria, desaparecer. A conversa era com o Léo. Ele conhecia João e disse para ele: João, não estou te entendendo. Você sabe que eu e a Alice estamos juntos e você está com ela. Eu não mexo com mulher sua e você não mexe com mulher minha, ok? João disse que eu tinha dito que nós estávamos separados, por isso ele se envolveu comigo. E Léo teve a cara de pau de dizer que não, que a gente só estava dando um tempo. Eu fiquei mal depois disso, né? Mas ele não quis mais ficar comigo. Então eu passei a conversar e sair com amigos de Léo. Ele surtava, me ligava, me ameaçava, me xingava, vinha com 10 pedras na mão e eu mandava ele se ferrar. Certo dia tem uma festa numa fazenda, só os jovens. Foi um dia dos piores dias da minha vida. Chegamos lá, era um lugar lindo, cheio de amigos. Nós bebemos e eu não parava de pensar em Léo. Pois ele ia, mas não deu certo e não foi. Foi então que eu bebi muito e na hora de dormir, 2 amigos me levaram para o quarto. Eu lembro deles me colocarem na cama e cada um deitou de um lado. Eu apaguei e acordei com eles me beijando, tirando minha roupa e transando comigo. Mas eu não tinha reação nenhuma. Foi quando o cara que eu pensava que fosse meu melhor amigo entrou no quarto e me tirou dali e disse que ele tinha arrumado uma cama para mim. Pedi para ele me pegar e me levar e eu fui. Então ele me deitou em outro quarto, em outra cama, apaguei e acordei. E meu melhor amigo então me disse que tinha um rapaz que estava muito interessado em mim. Eu falei que estava muito bêbada, que aquele dia eu não queria, que eu estava passando mal. Então ele falou que ele era gente boa, que não era como os outros. Meu amigo então me deu um banho e me deitou novamente. Chamou o amigo dele, saiu e me deixou lá sozinha com ele. A gente se beijou, ele saiu, buscou mais bebida, foi me dando, enquanto a gente se beijava e conversava. E daí eu não lembro de quase nada. Mas eu lembro que mais uma vez eu não aguentava nem ficar em pé. Eu tive relações sexuais com ele, o tanto que ele quis. No outro dia eu acordei péssima, toda dolorida, machucada, passando mal, dor de cabeça. E quando aquelas imagens vinham na minha cabeça, me batia um desespero. Eu cheguei em casa e só sabia chorar. Fui questionar meu amigo porque ele deixou que fizessem isso comigo e ele disse que eu que deixei, mas naquela situação eu nem estava respondendo por mim.
Fiquei muito mal, não queria mais sair na rua e fiquei planejando então minha morte. Foi então que uma semana depois alguém contou tudo a Léo. Eu não sei se foi os detalhes, mas contou que eu tinha ficado com 3 caras. Então Léo me ligou dizendo que eu me fazia de santa, mas que na verdade eu era uma puta, né? Que ele nunca me levaria a sério, pois eu era uma piranha e ali ele acabou comigo, me bloqueou. Logo depois, as ex-namoradas dos rapazes que me abusaram começaram a me ameaçar. Além de tanto, Léo disse que todos conheciam a pessoa que eu era e que tinham várias fotos minhas nuas, tinha um vídeo de eu tendo relação com esses caras. Tinha vídeos da gente tomando banho, disse que meu pai ia ver tudo. Eu pensei, meu Deus, minha vida está acabada. Tive que ser forte e fingir que nada estava acontecendo. As meninas não me bateram, as que tinham ameaçado ela. As fotos nunca saíram, mas os boatos seguiam forte com meu nome. Eu tão nova, tão cheia de vida. Então foi aí que pela primeira vez eu tentei tirar minha vida. Passei 3 dias no hospital e fiquei bem. Foi então que Léo veio me ver e se mostrou arrependido de ter me tratado tão mal. Mas eu já estava anestesiada, eu não acreditava em nada que vinha dele. Ele foi chegando, se aproximando e teve a capacidade de dizer que ele me perdoava pelo que eu tinha feito. E aquilo me doía muito, lembrar que eu não tive forças para contar como realmente tudo aconteceu. As coisas eu penso que naquele dia, o que eu penso é que naquele dia eu fui violenta por 3 homens na mesma noite. Eles diziam que eu que quis, mas Dani, eles me colocaram para deitar em estado crítico. Eu estava muito bêbada. Como eu poderia ter uma decisão nessa hora? E, assim a culpa foi minha. Aceitei o perdão de Léo. Às vezes eu ficava com ele, mas nem aí pra ele. Vi ele com outras e ele arrumava outras namoradas, né? E assim eles foram levando depois desse acontecido. Bom, gente, ela falou que depois de um tempo que eles já não se viam mais, ela procurou Léo e propôs a Léo eles ficarem juntos sem ninguém saber. Que ela queria ficar com ele, que ninguém precisava saber. É muita carência, né, gente? Que Léo engravidou uma menina e teve um filho, tá, gente? Então, ele acaba engravidando uma menina, tem um filho, e aí ele sai da vida aí da nossa Alice. Bom, eu fiquei um tempo sem falar com ele, sem saber notícias, e eu fui obrigada a ficar bem. Ela falou que aquele filho foi o livramento dela, porque foi depois desse filho aí que Léo sai da vida dela mesmo. Então eu conheço o Jean, um menino meio bobo, inocente, da cidade da minha prima. Jean queria muito uma chance, mas era nessa época a primeira vez que eu me sentia bem ficar sozinha. Resolvi dar uma chance para Jean e decidi que sim. Nisso começamos a nos conhecer. Jean não gostava de festas, fazia faculdade, pensava alto, nunca tinha namorado antes. Pensei que daria certo, ele se apaixonou por mim, fazia tudo por mim. E pensei, Deus está me dando uma oportunidade. Ele morava sozinho, pois os avós que o criaram moravam numa fazenda. Nessa época eu tinha 16 para 17 anos e Jean 19. Então começamos a ficar e ele doido para namorar e eu aceitei. Mas dele parece que eu não estava acostumada com aquela calmaria. Eu tinha me tornado uma mulher fria, imprevisível, assim como Léo tinha me moldado. Ela estava tão acostumada com o relacionamento tóxico, né, abusivo que ela tinha, que quando ela viu um relacionamento calmo, ela não conseguia se acostumar. E a gente já teve outras meninas no canal que falaram a mesma coisa. Jean veio, meus pais adoraram ele, conhecia a família e tudo mais. Só que tinha um porém. Jean não tinha coragem de contar pra avó que estava namorando. Ele era muito mimado e dependia deles para tudo. Ele era sustentado e vivia muito bem. Foi quando eu disse que eu não queria assim, mas continuei. Então todo final de semana eu ia para a cidade de Jean ficar com ele e ele ia para a fazenda ficar com os avós. E eu tinha que ficar na casa da minha prima. Eu via ele só no domingo à noite. E aquilo foi me cansando. Foi quando 2 amigos de Jean se aproximaram de mim
E começaram a dizer que Jean era bobo e me deixar sozinha, começaram a me chamar para sair e eu fui indo. Dani, eu fui traída em todos os relacionamentos. Quando encontrei quem não fazia isso comigo, eu não estava dando valor a ele, né? Então, com mais de alguns meses, Jean me apresentou à família e eu fazia dele de gato e sapato. Ele se negava a sair, eu saía sozinha, eu bebia, eu traía muito. Como se eu estivesse pagando com ele o que os outros fizeram comigo. Jean dava das tripas o coração por mim. Um ano depois, um dia a gente teve uma briga e ele me largou. Nisso, meu pai já estava me prendendo novamente e aquilo me sufocando. Eu já tinha vivido de tudo e meu pai resolvendo me prender agora. Logo agora que eu aprendi a curtir a vida. Foi quando Jean me ligou e pediu para voltar e disse que queria se casar. Eu tinha 17 anos e eu achei aquilo lindo. Eu vi ali uma oportunidade de não ter mais meus pais mandando em mim. Eu ia me livrar para fazer tudo o que eu quisesse. Aceitei, ele veio, pediu meu pai, que de início disse que casar não era brincadeira, mas que deixava, pois Jean era uma ótima pessoa. Nós nunca nos casamos no papel, mas fomos morar juntos lá na cidade dele. Eu achava o máximo a possibilidade de mandar em mim mesma. Jean começou a me prender novamente, igualzinho meu pai fazia. Eu ficava furiosa. Então, quando Jean saía para a faculdade ou ia para a casa da avó e me deixava ficar, né? Eu saía. Meu Deus, ia dormir com um amigo dele. E nem era só com ele. Eu perdi o total valor. Me tornei uma mulher vagabunda. A mais vagabunda que eu poderia ser. Eu me arrependo tanto de ter me tornado isso. Dói muito em mim pensar que eu me igualei aos embustes que eu tive na vida. Eu fui a primeira mulher de Jean e a pior. Graças a Deus eu não peguei nenhuma doença na vida, pois nem para perder a virgindade eu usei camisinha. Eu era totalmente desinformada. Eu acho que, né, até gravidez ela nunca usou camisinha. Foi quando eu resolvi largar Jean e ficar solteira. Ele achou muito ruim. Ele se humilhou e eu não quis. Porém, eu descobri que eu estava grávida e, pasme, eu não tinha certeza nem se era do Jean, pois eu ficava com o amigo dele. Fiquei doida, mas a primeira ultrassom deu para ver as semanas e abatia com a data que eu tinha tido relação com um amigo. Não batia com a data com o amigo, então o filho era do Jean. Fiquei aliviada e decidi voltar com ele. Mas acho que foi tarde. Toda a família estava feliz, eu amava criança, seria mãe. Eu nunca tinha tomado remédio. Desde os 12 anos eu já transava. Era Deus não deixando. Acho que ela falou que era Deus parando ela ali, né? Mas tudo que vai um dia tem volta. Eu acredito que uma forma de Deus me punir foi essa. Com 4 meses perdi meu bebê. Sofri muito, entrei em depressão, engordei 20 quilos. Jean começou a me tratar mal, largava, voltava, disse que não queria mais se casar. Eles estavam namorando ainda, tá? Cada vez mais distante de mim. Disse que eu estava gorda e aquilo foi acabando comigo. Jean diziam que ele podia ficar com qualquer garota naquela época. Pois nessa época também os avós de Jean deram um carro zero para ele, o melhor carro lá na época. Então o Jean tinha dinheiro, né? Tinha tudo. E falavam pra ele assim, olha, você pode ficar com qualquer menina, vai ficar com essa aí, né? Tá feia, gorda, te trai. Então foi quando a gente viu que não estava mais dando certo e Jean me deixou. Ficamos 2 anos juntos. Nesse tempo eu esqueci Léo. Léo nessa época já tinha 3 filhos, 2 de uma mulher e uma de outra. Isso me doeu também, pois eu amava muito crianças e aquele embuste nem para ser pai prestava. Descobri que Jean estava com outra e sofri muito, fiquei amargurada. Eu bebia todos os dias, mal saía do serviço eu ia beber com as minhas amigas. Chorava, me lamentava. Foi quando lá vem Karma de novo, apareceu Pedro. A gente começou a sair junto. A mãe dele disse que não me aceitava mais e meu pai disse que lá em casa ele não pisava. Então decidi não continuar com Pedro. Eu precisava de um tempo para mim. Depois desses anos todos, eu saindo e entrando de relação,
Eu fiquei sozinha só 7 meses. Jean então já começou a namorar uma colega de serviço e a vida seguiu. Eu saí muito nesse período, eu beijava, não me apegava, até transava às vezes, mas nada demais. Mas eu estava afundada nessa época nas bebidas. Meus pais já nem sabiam o que fazer. Sobre o amigo de Jean, ele nunca ficou sabendo disso. Eu viajei, me dei o meu valor, resolvi que minha vida nunca mais seria a mesma. Foi então que nessa de conhecer pessoas, conheci Carlos. Carlos é uma pessoa maravilhosa, dava tudo por mim, e eu jurei para mim mesma que com ele seria diferente. Começamos a namorar e em 2 meses, Carlos e eu estávamos morando juntos. Com 4 meses de namoro, eu e Carlos voltamos para a cidade dos meus pais e tivemos que morar na casa dele até nos estabilizar. Eu realmente mudei, nunca o traí, mas Carlos me conhecia do passado e nós tivemos algumas brigas. Ele jogava na minha cara que eu traía Jean e que eu não podia confiar em mim. Eu sofria muito, mas eu não podia fazer nada, pois a culpa era realmente minha. Eu mudei tanto por Carlos que ele estava o tempo todo caçando coisas no meu celular, nas minhas redes. Afastei de 90% dos meus amigos, pois ele tinha ciúmes. Um certo dia, Carlos achou uma carta de Jean nas minhas coisas e brigou comigo. Disse que eu guardava porque eu o amava ainda. A gente chorou, eu implorei para ele não ir embora, pois não era aquilo que eu queria. Gente, eu nem lembrava que aquela carta estava lá. Minha avó cedeu uma casinha que tinha num lote. Mudamos e estávamos felizes. Foi quando eu descobri que eu estava grávida de 2 meses. Passei a gravidez perturbada com síndrome do pânico devido já ter perdido um bebê. Para piorar, sangrei e descobri deslocamento de placenta. Sofri muito. Passei o final da gestação toda em repouso, colocando remédios para segurar minha filha. Carlos me tratou muito bem na gravidez, quase nem brigávamos. Gostava de fazer carinho na nossa bebê, na minha barriga. Elisa nasceu saudável e linda e eu e Carlos seguimos. Mas ele sempre desconfiado de mim. Já me falou várias vezes que nunca vai confiar em mim. Nesse meio tempo, Léo se casou com a mãe do segundo filho. Quando se casou, descobriu que a mãe do primeiro estava grávida novamente. Às vezes a gente conversava quando se via, mas parece que nunca tinha acontecido nada entre nós. A mulher dele até gostava de mim, então eu e ela conversávamos muito. Eu conheci o filho do meio do casal e como eu amava crianças, quando eu ia na casa dos parentes de Léo, a própria mulher dele levava o bebê para eu ver. Deixava até eu sair com eles. Trazia ele, deixava até ele vir aqui em casa. Então eu e o filho de Léo ficamos muito próximos, pois às vezes ela até cuidava do bebê pra mãe aí, pra mulher do Léo. Ele era meu xodózinho. É como se fosse meu sobrinho. Quando o Carlos descobriu de quem aquele bebê era filho, passou a me tratar mal. Quando a mãe deixava ele aqui, ele me tratava mal, então eu acabei me afastando. Certo dia, Léo sofreu um acidente, quebrou uma perna. A mulher dele me pediu ajuda para arrumar uma cadeira de rodas. E Léo já tinha 4 filhos dessa época, 2 com uma, 2 com outra. Eu ajudei, visitei e ficou por isso mesmo. Carlos nem sonha que um dia eu estive lá para ajudá-lo. Bom, depois de um tempo ela mandou uma mensagem para Léo perguntando como ele estava. Ele disse que melhor e pronto, acabou aí. Carlos pegou meu celular e quando viu essa mensagem surtou. Disse que nunca confiou em mim e por estar querendo saber daquele vagabundo. Por que eu estava querendo saber daquele vagabundo? Minha família toda viu ele gritando comigo e da forma que ele disse, pareceu que eu estava o traindo. Eu fiquei mal. Ele ficou dias sem falar comigo. Dani, como você falou... ela falou assim que ele resolveu aceitar e me perdoar. Aí ela disse, Dani, mas como você fala, se a gente perdoar tem que ser de coração, senão não dá certo. E foi isso que aconteceu. Eu passei a viver o inferno. Até hoje Carlos não pode me ver mexendo no celular que vem ver com quem eu estou falando. Ele mexe no meu celular de madrugada, fica procurando as coisas, me trata mal, diz que meu passado me condena. Carlos sofreu um acidente e ficou 3 meses sem poder trabalhar.
Nós entramos em crise, a gente briga todos os dias. Eu não sinto que ele é como antes, sabe? Às vezes eu peço a Deus que... Às vezes eu peço a Deus que me dê discernimento para que eu possa pedir um tempo a Ele, para que eu possa conseguir conversar com o Carlos. A gente começa a conversar, mas ele já vem com ignorância e eu desisto. Eu tenho medo de pedir para que ele vá embora e eu possa me arrepender. Carlos nunca me deixou faltar nada. Não é de sair para beber, não tem vícios, gosta de estar com a família. Além disso, eu tenho medo do julgamento da minha família. Meus pais vão me crucificar. Eu tenho receio disso. Para eles, Carlos é o melhor homem que eu poderia arrumar e que ciúmes faz parte da relação. Eu estou numa fase muito difícil. Faz pouco tempo que eu comecei a trabalhar e onde eu trabalho, eu tinha contato direto com o Léo, pois ele trabalhava ao lado. Então eu me senti abalada, mas pelo fato do meu casamento estar um inferno, isso piorou bastante, né? Lembro que com o Léo também foi péssimo, tá? E eu virei uma mulher paranoica. Léo parece estar feliz, apesar que larga e volta com a mulher todo mês. Já aprontou muito com ela, já tem 5 filhos. Ficou mais bonito, mas as atitudes dele são a mesma de quando eu conheci ele há 11 anos atrás. Ele trai a mulher, sai sozinho, mente, já bateu nela. Além de tudo, é usuário de drogas. Graças a Deus, em todos os meus relacionamentos, por mais desastroso, eu nunca aceitaria um homem vagabundo bater em mim. Eu tô sem saber o que fazer. Eu e Léo às vezes conversamos e eu fico perguntando do meu xodózinho, o filho dele. Desse karma não passo mais. Vira e mexe, a mulher dele faz barraco com ele por causa de uma outra mulher. Eu jamais quero passar tudo que passei com ele. Mas deve ser macumba, gente, amarração. Eu nunca amei ninguém quanto amei Léo. Pedro e Miguel eu não tenho visto mais. Casaram, tiveram filhos. Pedro já chegou a aparecer, dizer da gente, mas não tem sentido. Não tem nada a ver. Jean também já tá casado, tem filhos e me odeia. Dani, eu passei o dia todo escrevendo pra você. Carlos nem sonha. Pois se ele ler um terço dessa história, ele nunca mais fala comigo. Eu não posso nem ser muito eu. Ele me priva de muita coisa. Ele diz que queria voltar a ser como antes, começar a querer sair. Uma vez eu pedi para sair com as minhas amigas, mas ele ficou desconfiado, brigamos e eu não fui. Eu falo que eu não sou como antes, que eu mudei, mas ele não acredita. Ele nunca vai confiar em mim. Ele fala que é por causa das mensagens de Léo que eu não tinha nada em querer saber como ele estava. Aquela vez que ela manda mensagem, pergunta como o Léo está, né? Eu estou buscando sabedoria para o meu casamento fluir e poder ser feliz. Eu realmente gosto do Carlos, aprendi a amar e nunca o traí. Mas o grau de desconfiança dele é muito grande e isso é desgastante. Carlos olha uma a uma das minhas redes sociais diariamente para ver se tem algo que ele não goste. Ele não gosta que eu saia nem de dia para visitar minhas amigas. Quando eu tô nervosa com algo, já fala que eu devo estar com alguém. Se eu não quero ter relações, ele me pergunta se eu tô com outro. Tem dias que eu choro muito, pensando, será que minha vida vai ser eternamente assim? Há poucos dias, um amigo de Jean conseguiu meu número e me mandou uma mensagem de texto do nada, me elogiando e dizendo o quanto eu fui especial na vida dele. Dizendo que eu merecia ser amada. Até hoje me martela na cabeça essas palavras. Pensei em me separar de Carlos, mas quando questionei a forma que ele me trata, ele me disse que vai mudar. Fica pedindo para eu não largá-lo. Enfim, gente, essa é a minha história. Meninas novinhas que estiverem ouvindo essa história, se valorizem, tenham paciência, tudo tem seu tempo. Não saiam ficando com vários rapazes. E voltar com eles é a mesma coisa que comprar um carro que já foi seu. Ele vai vir com o mesmo defeito. Ele vai vir com o mesmo defeito, mas agora muito mais rodado. Bom, Dani, um beijo pra você, pra todas as seguidoras. Vai ter muita gente falando o quanto eu fui trouxa, né? Sei, gente, eu ainda sou. Ela falou assim que ela chegou a pesar 121 quilos por causa de todas essas coisas que ela passou. Ela engordou muito. Fiz cirurgia, hoje eu tenho 87 quilos. Eu entrei em depressão e tô melhorando. Passo
é assim, ela falou assim que ela nunca quer se sentir uma fracassada. Tem dias que ela se sente muito mal, tem dias que ela se sente melhor, tem dias que ela acha que passa os piores dias da vida dela. Eu acho que isso é karma. Já coloquei na minha cabeça que eu sou infeliz por atitudes que eu tive e eu devo aceitar isso. Carlos me ama, ele é uma boa pessoa e eu devo valorizar meu casamento e assim eu vou seguindo. Um beijo pra você, amo as histórias do canal. Eu tenho certeza que ela vai ficar surpresa quando ela ouvir essa história aqui no canal, porque já tem uma penca aí de tempo que ela passou. Alice, até me mande aí se continua com o Carlos, o que deu depois dessa história, porque essa história aqui tem bastante tempo que ela mandou. Olha, eu acho que você falou uma coisa no final aqui, eu fiquei até meio confusa, era tanto nome de homem aqui na sua história, e você com 12 anos de idade, né? Mas você fala uma coisa aqui que eu achei muito legal para as meninas novas aí que nos assistem. Tudo tem seu tempo. Gente, não queira botar a carroça aí na frente dos bois. Curtam cada etapa da sua vida. 12 anos você é uma criança, cara. 12 anos você não tem que estar em bar bebendo, você não tem que estar dando, tá? Você não tem que estar perdendo virgindade, não. Você tem que estar cuidando da sua vida. Cara, você não... Eu não vi aqui, Alice, você falar se você estudou, o que você pensou pro seu futuro. A sua vida se resumiu em homem. Era Léo, era já até Pedro, era Jean, era não sei quem. Então, tipo assim, você tinha que estar sempre com alguém. Isso ela mesma fala aqui na história, né? Sempre ela tinha que estar com alguém do lado dela. Os relacionamentos dela, todos ali, bem, né, tóxicos, assim, eu acho, pra idade dela, inclusive, assim, bem tóxico mesmo. E é o que eu tô falando, 12 anos de idade, você não tem que estar preocupada com relacionamento. 12 anos de idade, cara, você tem que estar preocupado com o seu dever de casa, se você fez ou não. Eu acho que as pessoas estão pulando etapas, sabe? É uma ânsia de querer, sei lá, eu não consigo nem saber, assim, porque eu com 12 anos, gente, eu era tão idiota. Eu vou dizer que eu era uma idiota, pensar que eu dei meu primeiro beijo com 17, eu acho, 16, sei lá. Eu era muito moleca mesmo. Eu assim, eu dou graças a Deus que eu curti cada etapa da minha vida. Claro que já teve épocas, né, da gente querer se sentir uma adolescente, ai, quero aparecer, né, de se gostar dos carinhas, mas nossa, eu dou graças a Deus, assim, a maneira que o meu pai, eu digo meu pai porque foi com ele, né, que eu morei até os 17 anos, então assim, eu dou graças a Deus a maneira que o meu pai conduziu ali a minha infância, porque, cara, eu me diverti na minha infância, eu tive infância. Eu vou botar pra vocês aí que até 15, 16 anos, eu era uma pessoa moleca, eu brincava de pique-esconde, eu me escondia em construção, eu tinha minha turma ali, eu vivia com meu pé furado de prego, então assim, aí eu vejo uma história dessa, a menina hoje ela tem 23, lendo a história dela, parece que ela tem 50 anos, aliás, 50 anos tem eu, e eu acho que eu não vivi nem tudo que ela viveu aqui, então assim, a pessoa, ela não teve tempo pra ela. Ela não pensou assim no futuro dela. Gente, olha só. Comecem a planejar o futuro de vocês. Homem, relacionamento vai acontecer, vão chegar na nossa vida, sim, claro. Mas eu acho que são coisas que vão acontecer, sabe? Você não precisa colocar a carroça na frente dos bois, você não precisa ficar desesperada de dar para meio mundo, conhecer meio mundo, achar, sabe? É um tal de fiquei com fulano, aí dormi com o amigo dele. A menina foi violentada, cara. Porque tava numa festa, bebeu todas, não sabia nem onde tava.
e achando que seu melhor amigo, né? Que melhor amigo era esse, né, amiga? Porque o menino que deixa você ali do jeito que te deixaram é até horrível, assim, de ouvir essa parte da sua história, sabe? Nossa Senhora, eu não gosto nem de ouvir essa parte. Que te deixaram ali, você de fogo, te deram um banho, te botaram na cama e vieram dois e transaram, e daqui a pouco veio não sei quem, transou. Tipo assim, te usaram ali como podiam. E você, não tô te criticando, mas era pra você ter usado isso aí pra dar uma reviravolta na sua vida e saber o que você não queria da sua vida, sabe? Pra ver onde que essa coisa de beber, perder a noção. Hoje, sério, gente, ai meu Deus, eu não queria falar essas coisas porque fica parecendo que eu sou aquela tia chata. Sério, parece que eu sou aquela tia chata, mas hoje mesmo eu tava aqui no Instagram, tava vendo aí, né, numa rede social, o pessoal que tá reunido aí numa casa, e cara, o cara filmando, as meninas tudo bêbada, e as meninas assim, ai, hoje eu não vou dormir sozinha, que hoje eu quero não sei o quê, e tipo, todo mundo achando a maior graça, sabe? A menina ali realmente, sem nem saber o que ela está falando, a menina que tem milhões de inscritos, que tem um filho, né? E a pessoa que se diz ali sua amiga, te filmando, achando aquilo engraçado, a menina falando, ai, que hoje eu vou dar não sei pra quem, que eu vou dormir com não sei quem, que eu bebi, que eu... Então assim, eu fico me perguntando que diabo de mundo a gente está, que isso virou piada, sabe? Você filmar uma mulher em numa situação daquela ali, que de repente, né, tudo bem, ela tá dentro de uma casa, tomara ali, né, que não tenha ninguém pra fazer nada de ruim com ela, mas uma mulher numa situação vulnerável e as pessoas achando graça aquilo, entendeu? Então assim, é muito triste ver isso. Eu espero que as meninas que me sigam aqui, né, graças a Deus tem muitas mulheres aqui que me seguem, homens também, que vocês comecem a pensar mais na vida de vocês, sabe? Tenham mais planejamento, tenham mais discernimento. A vida não... Gente, a vida... Vamos lá. A vida não gira em volta de rola. Vou falar assim, para todo mundo entender. O português, claro. A vida da gente não é, sabe, só sexo. Não é só cama. Não é só putaria. Né? Ah, isso é bom, ótimo. Mas vamos planejar também nossa vida. Muitas meninas novinhas aí que eu não sei o que elas têm na cabeça. Elas querem arrumar um macho problemático. O pior é isso, porque se ainda tivesse uma cabeça assim para arrumar um macho, né, um cara assim trabalhador, que vai dar uma vida legal a elas. Não, arruma macho porcaria. Arruma chave de cadeia. É macho que trai, é macho que bate, é macho que isso, é macho que aquilo. E a menina lá, 12, 13, 14, 15 anos, você achando que a menina tá em casa, que a menina tá estudando pra prova de amanhã. Não, a menina tá no bar bebendo, perdendo sentido. A menina tá lá dormindo na casa. Sério, eu acho isso tão fora da minha realidade que isso me choca. Sinceramente, me choca, gente. Não tô falando que eu fui santa, não. Já falei também que eu ia dormir em algum lugar, dormir em outro. Mas, nossa senhora, eu fui fazer isso com 25 anos de idade. Gente, 12 anos, 13 anos, 14, 15. Dormindo na casa dos homens, né? Em bar, bebendo a noite inteira. E igual ela falou aqui, eu nem vou falar assim que foi sua criação, eu não sei, seus pais te seguravam tanto. E que hora foi isso aí? Que horas você se perdeu, amiga? Que horas que a vida, sabe, te tirou do eixo, né? A gente tem que começar a planejar mais a nossa vida também. Tudo bem, né? Eu sou capricorniana, eu sou muito pé no chão, eu planejo tudo. Não tô falando que todo mundo tem que ser igual a mim, que chega a ser, o meu ponto chega a ser até meio obsessivo. Mas eu digo assim, você não precisa ser obsessiva que nem eu, que planeja todos os seus
planos, o que você quer, o que você vai fazer, o que você vai construir, quanto você vai ganhar. A minha meta é essa, esse ano eu quero ganhar tanto, ano que vem eu quero estar ganhando tanto. Então eu planejo as coisas pra mim. Eu nem vou entrar aqui no meio dos relacionamentos dela, né? Desse vai e vem aí que ela teve esses anos todos. Fiquei até preocupada no final do seu e-mail, quando você diz que ai, o filho de Léo, seu chameguinho, ai, que o Léo não sei o que, ai. Mulher, larga disso, pelo amor de Deus, esse cara já ferrou com a sua vida de várias instâncias aí, né? Então, assim, sai fora. É mais um, né? É mais uma dor de cabeça aí, porque nunca valeu nada, não é agora que vai valer. Então, pelo amor de Deus, corta aí relações com esse cara. Aí você fala do seu marido, que, olha, gente, é aquela coisa, né? É bem o que você falou aqui, eu falo, se for pra perdoar, tem que ser de coração. Porque senão, o que que acontece? Isso aí tá acontecendo com você. Ele pegou lá uma mensagem sua com não sei quem e, te perdoo, mas perdoa como? Fica aí também o tempo inteiro aí te enchendo o saco, atrás de você. Você não pode fazer nada, você não pode falar com ninguém, você não pode receber um telefonema. Então assim, um ponto, eu até entendo assim um lado dele, mas se ele não tem estrutura para estar com você, então nem deveria estar, né? Porque, sinceramente, eu também já fiz merda na vida também, de pedir desculpa, mas a partir do momento que eu também, se a pessoa me desculpar, eu também não vou querer ela enchendo minha cabeça o dia inteiro, não. Ou então, não tá comigo, sabe? Eu acho que assim, uma vez na vida, a gente vacila, a gente faz merda mesmo, né? Ninguém aqui é perfeito. Mas a partir do momento que a pessoa fala assim, ok, te perdoei, cara, perdoa de coração então. Se for pra me perdoar e ficar jogando na minha cara, que você fez aquilo, que lá quando você tinha 13 anos você fez isso, porque quando você tinha 15 você namorava não sei quem, porque fulano te mandou uma mensagem. Então assim, se ele não tem estrutura pra estar com você, então não era nem pra estar junto, né? Então acho que isso aí você também tem que deixar claro pra ele. Se você está aí num casamento, né? Você resolveu aí mudar a sua vida, se você tá quieta aí no seu canto, tá curtindo com seu marido, né? Mas também isso não, sinceramente, eu não deixaria isso dar o direito do cara me perturbar 24 horas por dia. Onde você tava? Com quem você tava? Quem você tá falando? Porque, pô, tudo bem, errei, você perdoou? A mesma coisa ao contrário. Vamos supor que eu tô com o Marcos. Aí Marcos me trai. Aí eu falo que eu perdoo. Aí depois eu vou ficar também pentelhando a cabeça do homem 24 horas. Onde você tá? Com quem você tá? O que você tá fazendo? Deixa eu ver seu celular. Quem mandou mensagem? Então, gente, tipo assim, não é bom. Eu acho que nem pra você, que é cobrada 24 horas pelo que você tá fazendo, e nem pra ele, né? Que deve ficar o dia inteiro obsessivo com o que você está fazendo. Então, não é um relacionamento saudável. Porque para nenhum dos dois lados. Nem para você que tá aí levando a pressão e nem para ele que fica colocando pressão em cima de você. Sabe? E isso não é um relacionamento saudável. Gente, um relacionamento saudável é uma coisa de paz, calmaria, sabe? É uma coisa que, pô, você tá ali vivendo a sua vida, um dia a dia. Pode acontecer uma discussão ali, mas sério, depois que eu casei com o Marcos, e eu já tinha acontecido isso em relacionamentos anteriores, assim, eu descobri que é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero um relacionamento calmaria. Eu já passei relacionamento também, né? Nem só aquele lá de Londres, não, que eu apanhei e tal. Mas antes, assim, quando eu era mais jovem, antes de eu ter filhos e tal, tive namorados também, sabe? De ter relacionamento, de me trair, e eu descobri, e ficar igual uma louca, sabe? Vigiando o cara, como se aquilo fosse adiantar alguma coisa.
Porque não adianta nada, cara. Se o cara ele tem aquele instinto que ele quer te trair, ele não tá satisfeito ali só com você, ele vai te trair. Eu posso ficar atrás dele 24 horas ligando, olhando mensagem, fazendo um inferno, que ele vai me trair. E esse tipo de relação eu não quero pra minha vida. Eu não quero, cara, eu não quero. Eu quero focar na minha carreira, no meu futuro, nas coisas boas que eu tenho. Eu estar com alguém do meu lado é legal, é ótimo, é importante, mas pra mim, na minha vida, não é prioridade, assim, na minha vida. Eu tenho outras prioridades na minha vida, vou ser bem sincera com vocês. Então, assim, graças a Deus eu tenho o Marcos, que é um cara que a gente se dá super bem, né? É calmaria, sabe? Um confia no outro. Não gente, não existe no meu relacionamento isso, onde você tava, com quem você tava falando, porque nunca olhei o celular do cara, nunca peguei. Ah, Dani, mas sei a senha porque ele sabe a minha também, mas nunca olhei, nunca olhei. Se um dia alguma mulher aqui mandou mensagem pra ele, vocês podem ter certeza que eu nunca vi. Porque eu não olho, não me interesso, não faz parte, sabe? Não é isso que eu quero pra mim. Eu não quero esse tipo de relacionamento, né? Então, assim, eu tenho coisas prioritárias da minha vida, que meus filhos, minha carreira, né? Meu casamento, maravilhoso, mas eu não vivo assim, nossa senhora, se eu ficar sozinha eu vou morrer, eu tenho que ter alguém do meu lado que... Cara, sério, eu não sou esse tipo de pessoa. Então, uma pessoa pra estar do meu lado tem que ser igual o Marcos mesmo. Calmaria total. Porque se eu tiver um estresse com o homem, eu acho que ele não vai estar fazendo parte da minha vida. Porque, sinceramente, gente, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto pra chegar onde eu quero chegar. Eu tenho tantos planos que eu quero ainda, né, tantos sonhos que eu quero realizar. Para esses sonhos serem realizados, meu trabalho tem que dar certo, as coisas têm que fluir para mim. Então, assim, eu gasto tanta energia nisso, que se eu tiver um homem atrás de mim perguntando onde eu tava, com quem eu tava, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, que hora eu cheguei, por que eu cheguei, por que eu não fui, por que eu... Nossa, sinceramente, esse cara não vai estar na minha vida. Porque não é, sabe, não é pra estar, não é algo assim que eu vou priorizar. Então, vocês pensem mais em vocês, pensem mais na vida de vocês, cara. Vocês nasceram sozinhos, vocês vão morrer sozinha. Vocês não tem que ficar agarrada em homem nenhum aí não, ainda mais homem que não presta, ainda mais homem que te estressa. Você, amiga, tá desde 12 anos de idade, você tem 23, tem 11 anos que você vive num completo giro assim, ó, de... vai com um homem, volta com outro, vem pra esse, volta. Aí vai lá, volta com aquele, volta pra esse. Tipo, e tudo se juntar um. Como dizia que Silvio tinha um ditado, como é que ele falava? Se você juntar tudo dentro de um saco, perde o saco, cara, porque não vai te fazer falta. Tipo, porra, que bando de homem é esse que você me arrumou, mulher? Nenhum ali te fez nada de bom, te trouxe nada de bom pra sua vida, só dor de cabeça. E você com 23 anos, você me fala que Léo, que o filho de Léo. Cara, se afasta desse povo. Ok, o filho de Léo, você gosta e tal, mas não é nada seu. Não é seu sobrinho, não é seu filho, não é nada seu. É filho de Léo, o cara que te estressou a vida inteira. Deixa esse povo longe de você, sabe? Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar de você, vai cuidar do seu trabalho, vai cuidar do seu futuro, vai cuidar das suas coisas. Esquece esse capengamento de homem aí que você tá, porque pelo amor de Deus, juntar tudo aí não dá um, né? Bom, gente, essa é a história de hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!